O sucesso do ministério de Jesus estava ligado diretamente ao seu desejo em fazer a vontade do Pai, ao seu desejo em se submeter ao Espírito Santo. E ele não se conformava com esse mundo de forma alguma. Ele tinha recebido a revelação do Espírito que ele havia vindo do Pai. E o lugar de onde ele veio não tinha doenças, não tinha enfermidades. Então Jesus caminhava na terra com a mente conectada em Deus. Ele tinha uma mente transformada, ele tinha uma mente renovada. Na verdade, ele era o próprio renovo, ele era a própria transformação. E é isso que acontece quando nós entendemos o nosso papel aqui na terra como filhos de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós deixamos com que a palavra de Deus seja a base e o centro das nossas vidas e que ela possa nortear as nossas vidas, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, então nós colhemos os frutos daquilo que Jesus colheu quando ele esteve na terra. Por exemplo, quando ele entrava numa aldeia, havia transformação radical, porque ele carregava dentro dele o reino, e o reino que ele carregava dentro dele não estava ligado a uma estrutura, estava ligado a uma cultura, algo que você não pode tocar, mas que você pode experimentar. Esse reino não era visível, não tinha uma forma aparente. Esse reino, ele era uma atmosfera dos céus, manifesta na terra no momento em que ele chegava. Por quê? Porque ele carregava o DNA de Deus, ele carregava o DNA dos céus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que Jesus caminhava com tanto sucesso? Quando ele orava, acontecia milagres, as pessoas eram curadas. Era simplesmente pelo fato dele estar conectado com aquilo que Deus dizia. Quando nós pensamos o que Deus pensa, nós vivemos como ele vive. Quando nós falamos o que Deus fala, nós colhemos os resultados que ele tem nos céus. Eu tenho experimentado algumas experiências onde estamos na rua. Recentemente eu estava com meu filho passando numa rua e havia uma senhora que estava do nosso lado e ela vinha com uma bengala. E eu olhei para ela e falei: filho, o que é que a gente deve fazer? Meu filho Daniel falou: a gente deve orar por ela. Eu falei: eu vou descer lá, você fica orando do carro. E eu lembro que nós descemos, era na frente de uma farmácia, e eu falei: senhora, eu posso orar por você? Eu creio que Jesus pode te curar hoje. E ela falou: pode, claro. Nós oramos por aquela mulher, eu coloquei a mão no joelho dela, ela tinha um problema que doía muito a perna conectada com a coluna. Mas resumindo, nós oramos por ela, e meu filho estava dentro do carro orando também junto comigo. E eu falei: agora a senhora vai andar, mas anda sem bengala, a senhora não precisa mais disso. E aquela mulher começou a andar, o esposo dela estava mais à frente, e ela feliz da vida, dizendo: olha, passou completamente, já não tem mais dor, muito obrigado. E ela seguiu o seu caminho. Eu nunca mais vi aquela mulher, talvez não precise vê-la. O que eu preciso compreender é: o Pai deseja me dar a mente dele a tal ponto que eu posso entender como Jesus entendia. Para Deus não existe impossível. Então o meu coração precisa estar disposto e voluntário a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é restaurar. E quando eu vejo alguém caminhando do meu lado que precisa da restauração, da salvação e do amor de Deus, eu tenho automaticamente respaldo na palavra, porque eu penso como Deus pensa. Para Deus não existe impossível. O amor dele pode alcançar aquela pessoa, e através daquela cura aquela pessoa pode ser salva. Então eu vou orar, e orando com fé o milagre acontece. Escuta, Deus quer usar você tremendamente. Deus quer fazer com que a tua mente possa fluir e sonhar os pensamentos e os sonhos de Deus. Mas para isso você precisa não se conformar com esse mundo. Aquilo que o mundo diz que você não pode fazer, aquilo que a lei da natureza diz: isso aqui é impossível acontecer, para Deus não existe impossível. E tudo que for para o cumprimento da vontade, do plano de Deus aqui na terra, Ele já depositou sobre você. Haja em fé, tenha uma mente renovada, e a renovação da nossa mente não se baseia em pensar positivo, se baseia em pensar os pensamentos de Deus. Deus te abençoe.